Se você é dentista, termina sua consulta e sente que o paciente só quer fazer uma parte do tratamento. A famosa frase: vamos fazer só isso aqui por enquanto? Depois eu volto. Ou ele compara preço e toma decisão apenas com esse critério e escolhe a opção mais barata. Terror de todo dentista. Se você se encaixou aí, este vídeo é para você. Eu já vou te dizer uma coisa: na grande maioria das vezes, o problema não é o preço, é que ele não compreendeu de fato o problema dele e a gravidade. Você se formou, saiu aqui fora e foi engolido pelo mercado. O mercado te ensinou a fazer a seguinte consulta: olha o dente, passa o orçamento, fala o nome dos procedimentos que tem que ser feito e pergunta para o paciente: você quer fazer tudo ou por parte? Só que o paciente não compreende como um dentista. Ele não entende a gravidade, ele não entende a consequência, ele só enxerga uma coisa: custo. E quando o paciente só enxerga custo, o que ele faz? Ele só faz o mínimo. O paciente, ele não decide baseado em procedimento. Ele decide baseado em três coisas simples: a raiz, que é a gravidade do problema dele, a consequência de não tratar, né, e a urgência daquilo. Tem que ficar para ele claro o início, meio e o fim. Ah, doutora Cleide, mas nós trabalhamos com biologia, nós não temos certeza de nada. Isso se a gente trabalhar com um olhar limitado, o que não é o que a gente faz no método CPR. Se ele não entender essas três coisas, ele não fecha o tratamento. Você, dentista, nunca vai estar na planilha de custo fixo e variável do paciente. Entenda isso. Então tem que ficar muito claro. Se não fica claro, ele vai adiar aquele processo do tratamento, ele vai dividir, negociar. Isso quando não some de vez. Guarda isso. Paciente que não fecha não é paciente sem dinheiro. Paciente sem consciência do problema dele e muito menos da solução do problema dele. Consulta clínica, isso muda tudo, porque você para de se perguntar por que ele não fechou e começa a se perguntar: será que eu mostrei o problema dele de forma clara e simples para ele entender as consequências, o início, meio e fim? Será que ficou claro para ele o caminho que ele vai percorrer? Será que ficou claro realmente a gravidade do caso? E ninguém ensina isso na faculdade. Ninguém ensina a construir consciência, lucidez no paciente. O mercado hoje nos ensina muito sobre gatilhos mentais, técnicas de venda, mas isso nós sabemos, funciona, até funciona, mas de uma forma um tanto quanto exaustiva, se você, como eu, já passou por isso e sabe do que eu estou falando. Paciente que não é lúcido, não é consciente, ele sempre vai ser um paciente que a gente vai ter que ficar insistindo para que ele é, continue o tratamento. Eu gosto de fazer uma analogia, é como se estivesse correndo uma maratona e você sempre tivesse que ficar ali do lado, vai até a linha de chegada. E isso, para nós, convenhamos, é um tanto quanto exaustivo. E sem consciência não existe decisão, muito menos decisão madura. O que é uma decisão madura, Cleide? Eu gosto de falar madura porque é nítido isso nos meus pacientes, né? Os pacientes tomam uma decisão pela consciência e logo você passa a ser prioridade, né? Você entra ali na rotina dele como prioridade e dificilmente ele vai negociar com o tratamento quando vier alguma outra intercorrência no dia a dia dele. Culturalmente, naturalmente, o paciente sempre vai escolher o mais barato. Ele vai tomar a decisão pelo caminho mais confortável para ele. E quando o paciente fecha com você tratamento por partes, isso é uma catástrofe total, tanto para ele quanto para você. Você nunca vai conseguir entregar a ele a cura. O que eu chamo de cura? É aquele caminho que você faz com ele até o fim. E eu sempre deixo claro para o paciente: aqui no meio não está incluso as limpezas periódicas, se tem aparelho ortodôntico, as manutenções do aparelho, né? Então ele já sabe com muita clareza de todo o caminho que ele vai percorrer e de que no final a gente está buscando a cura, quando é possível a cura, porque eu faço essa distinção para ele também. Então, trabalhando com ele na filosofia de cura, ele vai compreender o processo todo e que no final ele vai ter cura, o que para ele é uma grande satisfação para concluir o tratamento. E você entregando para ele a cura, você passa a ter um paciente preventivo, que vai fazer limpeza com você. E você vai se tornar a última dentista ou dentista dele. Essa é a filosofia de cura. E se a gente fragmenta o procedimento, é uma catástrofe total. A gente nunca vai conseguir entregar a cura para ele e a cada 3, 4 meses que ele voltar por uma urgência ou uma demanda, aquele plano de tratamento vai ter sido todo alterado, um custo maior para ele e sem contar que essa fragmentação gera um custo muito alto para você de hora clínica.
além de gerar um faturamento imprevisível e deixar o seu ticket médio lá embaixo. Resultado, dentista que trabalha muito e faturamento que não cresce. O papel do dentista na primeira consulta não é mostrar o que precisa ser feito. O papel do dentista é mostrar o que está acontecendo, o porquê está acontecendo e o que vai acontecer se não tratar. Quando o paciente entende isso com muita clareza, o seu plano de tratamento deixa de ser um custo na cabeça dele e ele começa a enxergar como um investimento, passa a ser uma decisão. O paciente não compra tratamento, ele compra a gravidade do problema dele e a cura. E se hoje os seus pacientes não estão fechando o tratamento completo, eu posso te afirmar, o problema não é o custo. Talvez o problema não esteja sendo o valor. Talvez o problema esteja sendo a sua primeira consulta, que não está sendo bem conduzida de forma estratégica, a levar ele a caminhar pela lógica e pelo caminho que você construiu e ele enxergar a gravidade do problema dele e a necessidade da solução, da cura. A decisão do paciente, ela não nasce no orçamento, ela nasce na consciência que ele construiu durante a condução da consulta. Se você é dentista e chegou até aqui e quer aprender a transformar a consulta em diagnóstico, condução e decisão madura, se inscreva, ative o sininho para você não perder mais nenhuma dica, nenhum insight. Porque cada insight que você aprender aqui vai mudar a forma como você atende o seu próximo paciente. Porque a odontologia não é sobre procedimento, é sobre diagnóstico, condução e resultado.